boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma aula de História. Você que não estava ouvindo, perdeu! A gente começou com Gangnam Style, mas eu não pude gravar porque senão dá copyright, aí o vídeo não sobe, não vai para o céu, vai para o inferno. Quase isso. Bem, então, é isso, beleza? Já toquei a música que eu fiquei devendo na aula passada. Fiquei, mas já tá pago. Gangnam Style é K-pop? É K-pop. Já era K-pop, já a gente não sabia, mas era K-pop. Bem, atividade número 1. Don't take the phone. Acho que é da Dua Lipa essa música, é muito legal. Então, pronto. Silêncio. Atividade 1, página 123, turminha. Todo mundo lá comigo, todo mundo junto. Leia o texto holandês Erasmo de Roterdã. Professor. Oi? É a apostila 3? Ok, obrigada. Nada. Bem, vamos lá. Leia o texto holandês Erasmo de Roterdã, escrita no século XVI. Está lá. Ele diz o seguinte: no presente, o homem se faz através da posse, da razão. Se as árvores e bestas selvagens crescem, os homens, creia-me, moldam-se. Pois pode-se demonstrar que não existe animal mais selvagem ou perigoso do que um homem que sempre atue por ambição, desejo, ira, inveja ou mau gênio. Donde se pode concluir que aquele que não permite que seu filho seja instruído de forma conveniente, não é homem, nem filho de homem. Se o homem se realizar com sabedoria, eu poderia quase dizer que resultaria em um ser semelhante a Deus. Erasmo de Roterdã. Bem, tem aí coisas super interessantes aqui nesse texto. Esse texto aqui, ele é muito bom. Principalmente a letra B, o exercício, a parte B é muito legal. Enfim, mas vamos na letra A antes disso. De acordo com Erasmo, o que distingue o homem dos animais? Quem quiser responder... Posso falar? Não, tem que levantar a mão aqui. Quem levanta Tá a mão... bom. Aí eu dou essa permissão. Isso, opa, 2 participantes aqui. Pode falar, o Gustavo Navilha, ele levantou primeiro, pode falar. O que distingue os homens dos animais é a posse da razão. Muito bem, certíssimo. Não tem outra capacidade de pensar, a Ana Clara colocou isso aí. A Júlia, a posse da razão. É isso, tá? Tá certo. Letra A, tá aí, ó. Eu coloquei O que distingue os homens dos animais é a posse da razão. Você colocou diferente, Henrique? Não, eu coloquei só uma. Tipo, eu acrescentei mais uma coisinha. Eu coloquei o que distingue os animais, os homens dos animais é a maldade e a posse da razão. Eu acrescentei a maldade. Não, só a razão? Pode tirar maldade. Não é maldade. Tá bom. Tá? Tranquilo, Giovanni. Fica tranquilo. Acompanha aqui com a gente, fica com a gente. Você consegue abrir aí no plural. Você consegue abrir. Se você entrar aí no plural, você consegue ter acesso à sua apostila. Tá? E você consegue acompanhar aqui comigo. Tudo bem? A apostila número 3, tá? Aí eu te mando a foto da lição de casa de hoje. De ontem. Bem, vamos lá. Professor, Letra B. Alguém tentou falar comigo. Diga. não deixa, eu vou falar no chat. Tá bom. Na letra B, explique a afirmativa. As bestas selvagens crescem, os homens moldam-se. Antes de responder a pergunta, o que significa algo que foi moldado ou algo que é possível moldar? O que significa isso? Algo que você deixou diferente, que você modificou. Isso, é algo que eu modifico,
é algo que eu deixo diferente, né? Isso é o moldar, tá? Isso, Júlia, algo que se modificou muito bem. Toda vez que fala moldar, tem um filme antigo, mas é muito bom. Não sei se alguém que já viu Ghost, além da vida, alguma coisa assim? Alguém já viu? Não, porque Sim, eu já vi, eu vejo professor. é filme da Disney. Até hoje só vejo filme da Disney. Não é filme da Disney, não. O Ghost, então, quem viu o filme, aquela moça, né? A moça lá, ela mexe, né? Ela faz aquela obra de arte, né? Com barro, né? É aquilo que molda. Aí não tem como, né? Falar de Ghost e não... Se algum pai, alguma mãe está assistindo, não tem como falar desse filme e não pensar na música. Oh, my love, my darling, you know, oh, touch. Essa música, meu Deus! Em todo casamento tem que tocar esse negócio, é maravilhoso. Enfim, né? Chega. Bem, tá aí. Então isso é moldar, se transformar, modificar. Por que ele fala isso, então? As bestas selvagens crescem. Os homens moldam-se. Explique essa afirmativa. Vamos lá. Quem quer falar, levanta a mãozinha aqui para mim, tá? Quem quiser participar. Fala, Henrique, pode falar. Eu não sei se está certo, mas assim, eu coloquei que conforme os animais vão se modificando, os homens vão aprendendo mais sobre eles. Não, porque ele fala que os animais eles não moldam. Você falou que eles moldam. Olha a frase. Falou que as bestas selvagens, os animais, eles só crescem. Os homens moldam-se. Ah, é. Nessa hora eu coloquei errado. Pode falar. Posso falar, professor? Pode? É assim, é que as bestas não tem mais como modificar, né? Os animais não podem ser mais modificados e os homens ainda tem como modificar. Você fala modificar, o que você entende? Como assim? Que tipo de mudança o ser humano, né, pode fazer, mas os animais não podem, por exemplo? Pensar, a mudança de pensamento. Sim, boa, uma mudança de pensamento. Ou as ações, né, as atitudes. Pensa no seguinte, pensa no seu cachorro. Os homens aprendem, ensinam, evoluem. Então, Júlia, o cachorro ele também pode aprender algumas coisas. A questão de moldar, a questão é de transformar. Você, por exemplo, você toma você tem diferentes desejos. Você tem vários desejos propostos na vida. Você pensa o futuro, você imagina o seu futuro. Você fala, eu acho que no futuro eu quero ser, por exemplo, eu quero ser professor. Aí você fala, não quero ser professor, não, quero ser psicóloga. Não quero mais ser psicólogo, eu quero ser arquiteto. Já foi muito isso. Então, você vai se moldando. Toda vez você se transforma nesses seus desejos, na sua maneira de agir, na sua maneira de pensar, na sua maneira de julgar. O seu cachorro, qual que é o plano de vida do seu cachorro? Comer, cagar e dormir. Ponto. É isso. Uau. É isso. E xixi. Xixi, não pode esquecer do xixi. A vida do seu cachorro. O seu cachorro, ele acorda hoje e fala bem. Ele não fala, bem, hoje eu vou pensar, ele não fala, vou planejar uma viagem. Não, ele fala, mano, cadê comida, bem? Cadê minha comida? Cadê meu pote com comida, meu pote com água? Cadê meu ossinho? Filho. E aí depois ele fala, comi, e agora eu tenho que fazer o quê? Fazer o número 1, fazer o número 2, né? Fazer suquinho e fazer bolinho. Aí ele faz lá, bolinho, blá, 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 blá. Faz um monte de bolinho lá e você pisa quando você chega. Quando você chegava, né, depois da escola, você pisava lá no bolinho do seu cachorro, né? E depois ele fala, hora de dormir, e ele dorme, acabou. Ele não se transforma. Ele não muda, ele não modifica a sua forma de pensar. O seu plano de vida. O plano de vida do seu cachorro é diário. Comer, fazer cocô e dormir. Acabou. Já era. Só. Você não.
Xixi. Você está em constante transformação. Você está em constante mudança de opinião. Se você queria um cachorro para ser bravo, ele vai ser bravo. Ele não vai mudar aquilo. Mas você não. Eu posso estar, por exemplo, acontece em algumas famílias, não, meu filho vai ser advogado, meu filho vai ser engenheiro, minha filha vai ser médica, né? Mas você não é um cachorrinho que você treina e vai ser. Não, você tem a sua individualidade. Você é um indivíduo que, de maneiras... às vezes você tem irmãos muito próximos, né? E que são totalmente diferentes. Receberam a mesma educação, receberam a mesma instrução, mas são seres totalmente diferentes. Por quê? Essa é a capacidade humana de se transformar, de se moldar, de começar a tomar, com o passar do tempo, né, as suas próprias decisões. É isso, tá bom? Não, Giovanni, não é isso aqui não. Significa que o mundo selvagem é maior. Não, não é. Tá? É a explicação que eu dei para vocês aqui, ó. A letra B, ó. Enquanto os animais vivem de acordo com como eles nasceram, o ser humano, ao longo da vida, possui a capacidade de se transformar fazendo novas escolhas, tá? O seu cachorro, ele não escolhe, ele não faz um planejamento a longo prazo. Como eu falei, o animal, qual que é o planejamento dele? Comer e reproduzir depois. Acabou. Como assim, Júlia? Não entendi. Por quê? Acontece isso? Você pisa no cocô do seu cachorro? Tipo isso. Ah, tá. Beleza, galera? Tá aí, então, a nossa diferença entre nós, seres humanos e animais. Aqui, né, o Erasmo, ele usa o termo homem, né? Porque ele escreveu no século XVI, né? Mas quando ele fala o homem, ele está falando de toda a humanidade, tanto o homem quanto a mulher também, tá? Beleza? Letra C. Letra C. Será que essas ideias aí do Erasmo de Roterdã, elas podem ser consideradas humanistas? Justifique a sua resposta aí, né? E aí, será que pode ser considerado humanista? Quem quiser responder, levante a mãozinha, por favor. Navírio, você já falou? Ninguém mais quer falar? Ninguém? Eu já falei 2 vezes, vou deixar os outros falarem. Ninguém? Ninguém quer participar? Vocês estão com vergonha? Vocês ficam, né? Ficam com vergonha. Olha a nota. Deixa eu ver, ó. Pode falar, Navírio. Pode falar. As ideias são humanistas porque eles acreditam na capacidade humana de recriar e transformar a si mesmo e o que está ao seu redor. Tá certo. Perfeito, isso mesmo. É isso, tá? Elas podem ser consideradas, as ideias do Erasmo podem ser consideradas humanistas por causa disso, tá? Porque o ser humano, ele é capaz de transformar, de criar. Olha a frase, olha como ele finaliza a frase do texto, ó. Eu poderia quase dizer que resultaria de um ser semelhante a Deus. Olha a questão, olha o humanismo ele aproxima o ser humano de Deus. E essa aproximação do ser humano a Deus é o uso da razão, tá? É o uso da sabedoria. Perceba, aqui o Erasmo, ele fala, a gente tem que tomar cuidado com as nossas emoções. Às vezes a gente tomar decisões muito emotivas, a gente acaba cometendo erro e às vezes acaba até colocando para fora a ambição, a ira, a inveja, né? Ele coloca aqui. Então, ó, a gente precisa ser frio, a gente precisa utilizar da razão. A gente não pode ser muita emoção. Emoção é importante, mas certas decisões que a gente tem que tomar, a gente tem que ser uma pessoa centrada, calma, para poder tomar essas decisões, tá? Então, tá aí, ó, letra C. Os ideais são humanistas porque ele acredita na capacidade humana de recriar e transformar a si mesmo e o que está ao seu redor. Tá bom? Beleza? Tá aí a resposta. Tá? Se tiver tudo ok, se tiver tudo certinho, você pode ir lá na página 127.
Eu não sou uma pessoa muito calma, prof. Você vai ficar com o tempo, Giovanni. Você vai ficar, fica tranquilo. Com o tempo você vai. Com o tempo você vai angariando paciência para certas coisas. Você percebe que certas coisas assim não valem mais. Duvido. Não. Ó, você é um ser humano, você se transforma, você se molda. É possível sim. Não duvide, não. Você é um ser humano com essa capacidade. Na visão do Erasmo, você pode. Pela essa visão do texto. Beleza? Olha lá a atividade 2, ó. A atividade 2, turminha, você ia conseguir responder com base no texto que está em cima da atividade. Na minha visão, eu acho que não. Você ia conseguir responder a atividade 2 se você lesse o texto que estava ali em cima, ó, tá? O conjunto de mudanças, o chamado renascimento cultural. E aí, a atividade 2, não sei se você conseguiu, não sei se você percebeu ou prestou atenção nisso, né? Mas o título do texto aqui em cima, ele fala de renascimento, né? Ele fala de renascimento cultural. E a atividade 2, ela faz questões sobre esse renascimento. Olha a letra A, ela fala o seguinte: por que é inadequado o uso do termo renascimento para descrever as mudanças culturais na Europa na Baixa Idade Média? Por quê é inadequado? Gente, eu peguei do texto. Eu iniciei com resposta completa, mas eu coloquei o que o texto colocou. Tá? O texto dá por que é inadequado para alguns e por que é adequado para outros. O termo renascimento, alguns acham que é adequado, outros acham que é inadequado. E o texto em cima dá essas duas visões. Alguém leu o texto em cima? Alguém percebeu isso? Alguém percebeu? Quando eu fui ver que estava escrito Renascimento, eu li em cima e estava escrito Renascimento também. Aí eu falei, pô, deve ser a mesma coisa, eu li. Isso aí, perfeito. Tá lá. Então, na letra A, é só a resposta do texto. É inadequado porque a cultura não estava morta. Ela era somente daqui se apresentava naqueles. Ela era somente aqui se apresentava. Pro, as fotos que eu vou te mandar da lição de casa são as respostas que eu ainda tinha errado, então não vai estar tudo certo. Não, tudo Não bem. são essas. Para você mandar. Seria meio injusto mandar agora nessas fotos aí. A lição, é importante ela mandar. Eu não conto nota pelo acerto dela, entendeu? Entendi. Não, mas vou te mandar mesmo assim. Beleza? É isso. Pronto, Giovanni, posso mudar? Que a gente ainda na atividade 1 aqui. Ó, na atividade 2, as respostas estão no segundo parágrafo. Mas eu vou ter que dar uma mudada aqui. Ó. Ela perguntou não estava morta. Ela era somente diferente. Eita. Tá certo. Tá? É inadequado porque a cultura não estava morta. Ela era somente diferente da que se apresentava naqueles novos tempos. Tá? Para as pessoas que defendem que o uso é inadequado. Porque renascimento é algo que estava morto. E aí, como alguns defendem, né? Isso. Alguns defendem que, na verdade, o renascimento, a cultura nunca morreu. A cultura greco-romana, lembra-se, hein? A cultura renascentista, ela está renascendo, colocando de volta o quê? Os valores da cultura greco-romana. Isso tem que ficar bem claro para você. E na letra B? E por que adequar o uso do termo renascimento? Turminha, na terceira linha do segundo parágrafo. Terceira linha do segundo parágrafo está lá. Mas, para pensadores e artistas, o nome fazia sentido, porque pretendia reviver o humanismo greco-romano da antiguidade e desvalorizar a cultura da Alta Idade Média. Eu parei aí, mas você podia ter continuado, tá? Que naquele momento foi considerada ruim,
parte de um tempo de ignorância, de limitações, de pouco conhecimento, que estaria em profundo sono, tá? Beleza? Aí é aquele embate entre a cultura renascentista, então entre a cultura greco-romana, de valorização do indivíduo, de eu enxergar o mundo através da razão, de eu tentar compreender, entender o mundo, as coisas que estão ao meu redor, diferente da visão da Igreja Católica da época, né? A Igreja Católica daquela época, em que o indivíduo ele não podia tomar decisões, quem tomava decisões por ele era Deus. Deus já tinha traçado o caminho dele e não tinha como mudar. Não existia, não poderia mudar o destino que Deus te deu. E aí vem o Renascimento e fala, não, peraí, eu tenho condições sim de tomar decisões, de seguir caminhos que eu quiser, o que eu achar, que eu julgar correto. Aí ele pode julgar, né? O indivíduo ele pode julgar se eu quero seguir as regras religiosas, seja, sei lá, muçulmana, budista, cristã, ou não seguir nenhuma religião, enfim, sei lá, as decisões que a gente toma. Casar ou não casar, certo? Por exemplo, a igreja, ela considerava negativo, ruim, por exemplo, quem não casasse. Quem não casasse não era algo bom. A igreja, culturalmente, a igreja ela acabava impondo essa questão aí do casamento, por exemplo. Né? Então, o indivíduo... Se casamento era uma considerado coisa considerada adequada, mas pessoa que não casasse não é ainda adequado, e as pessoas que sentiam afeto pelo mesmo sexo? Não entendi o final, a pergunta, repete. A pessoa que sente afeto pelo mesmo sexo. A igreja ela condenava. A igreja ela condenava. E até hoje algumas igrejas elas acham errado, mas aí, né, naquela época as pessoas eram condenadas na fogueira, essas coisas. Hoje, simplesmente, a igreja fala, a gente não acha certo e é isso. E aí, enfim. As pessoas, elas têm total direito de achar certo e errado. Elas têm total direito. Mas a questão é que não vai fazer a menor diferença se você acha certo e errado. Porque as pessoas, elas têm o direito, a liberdade de se relacionar com quem elas quiserem. Se isso te incomoda muito, isso é um problema. Por que você se incomoda com o que acontece na casa do seu vizinho, da sua vizinha? Tipo, nem é na sua casa. Né? Por que você fica bravo quando você vê um casal, né, do mesmo sexo andando do outro lado da rua? Ah, professor, mas eu acho errado. Tudo bem, não faz então. Não se relaciona. Deixa os caras. Não se relacione, é simples. Se não quer ver, usa óculos. A questão... Professor, sabe o que eu acho? Se a pessoa acha errado, ela que tem que achar ela mesma, porque se os outros querem fazer, ela não tem direito de palpitar a vida dos outros. Exato. É isso mesmo. Perfeito, Iago. A questão, acho que até uma questão, acho que nem é se você gosta ou não gosta, se a outra pessoa faz. Acho que é uma questão assim, é um direito que ela tem. Eu acho que é assim, não gosta, não faz, mas quem quiser fazer, faz. Você é livre para tomar suas próprias decisões. Eu acho que não, nem é questão é uma questão de direito, né? A pessoa ela tem direito de viver, se relacionar, casar com quem ela se sente bem e ponto. Eu não tenho que me intrometer nisso, ninguém tem que se intrometer, ninguém tem que impedir isso. Essa é a questão. Por que eu vou impedir alguém que mora... Pro, 10 minutos. Valeu. Por que eu vou impedir alguém de tomar essa atitude? Isso é meio estranho, tipo... Enfim. Exato. Você tem que ser... Que rápido essa aula. Tá? Enfim. Vamos pro em casa? Vamos pro em casa. Tem que fazer os dois. Sei como é que eles são. Tá? Em casa, página 129. Tá lá. Analise os dados do quadro e responda as questões. Dados estatísticos, tô lendo o quadro, tudo bem? Opa, bate-papo. Perfeito, Giovanni. É isso aí, perfeito. Analise os dados do quadro e responda as questões. Dados estatísticos sobre a imprensa e a reprodução de obras escritas. Aí tem lá, né? O quadro está comparando, né?
o século XV e o século XVI. Ah, já dei a resposta da A. O que o quadro... mas o que o quadro revela, né? Beleza. Tá lá, século XV, século XVI, e tá falando então sobre a impressão. Quando eu falo impressão, material impresso, né? De quantidade de livros impressos, tá? E aí, o que o quadro revela sobre os materiais impressos na Europa? O que aconteceu aí entre o século XV e XVI, que a gente vê aí pelo gráfico? Você já falou, Navílio? Quero outra pessoa. E aí, eu quero alguém que não falou ainda. Alguém poderia falar? E no século XVI, professor, teve um aumento maior de vendas? Um aumento, né? O século XVI teve um aumento, né? É isso mesmo. Tá? Perfeito. Eita, peraí. Errei. Cadê o... Coloquei o 3. Aqui, ó. O 2. Bom. Ó, também um susto. Tá lá. O quadro revela que a quantidade de material impresso cresceu no século XVI. Simples. É isso. O quadro revela que o número de material impresso cresceu no século XVI. B. Que consequências a presença desses impressos pode ter provocado naquele período? Que tipo de consequência ele traz eu ter uma maior circulação de livros, de eu ter mais livros? O que acontece? Traz menos povos para igreja. Traz o quê? Menos pessoas para a igreja. Sim, beleza. Por quê? Peraí, Caio. Peraí. Eu quero que alguém responda isso. O Caio falou uma coisa que é verdade. Que menos pessoas elas vão acabar indo para a igreja católica. Por quê? O que esses livros eles traziam? Alguém poderia responder? O que esses livros... Alguns livros poderiam trazer mentiras? O que é? Alguns livros poderiam trazer mentiras? Não, né? Traziam mentiras, não. Que tipo de informação, Júlia, esses livros traziam que faziam as pessoas saírem da igreja católica? A Isabelle Maus falou que as pessoas pudessem tomar suas próprias decisões. Isso. É isso aí, Isa. Eram livros que incentivavam as pessoas a tomar decisões. Muito bem, Júlia. Eram livros que traziam críticas ao que a igreja fazia, as perseguições que a igreja fazia, né? Exaltando, então, o ser humano, falando que o ser humano ele tem capacidade de tomar decisões. Aquilo, por exemplo, o livro do Erasmo Rotterdam, aquele trecho que a gente viu do Erasmo Rotterdam, foi possível circular nessas regiões graças aos livros impressos, né? Esse aumento das impressões. Então, está lá. A consequência seria uma maior circulação de ideias registradas em livros, gerando uma maior oportunidade dos europeus terem contato com pensamentos que eram escondidos, omitidos pela Igreja Católica, certo? Então você tem uma maior circulação de ideias que eram proibidas pela Igreja. Perfeito, Ana. Isso mesmo. Isso aí, Ana Carolina. Perfeito. Tá? Aí a resposta, então, a 2A e 2B. A 3, ela é a mais interessante, ela é a mais legal. É uma das questões mais difíceis, um pouquinho difícil também, não sei se vocês conseguiram desenvolver. Porque a 3 fala, por que esta imagem... O que essa imagem ela traz? Alguém consegue dizer antes, né? O que essa imagem ela traz? O que é essa imagem? Alguém sabe? É a imagem do que isso aqui, gente? Da 3. Do lugar que era da a Itália. Baixa Idade Média. Uma imagem da Itália. De Florência. Isso. Uma cidade na Itália, a cidade de Florença. Né? A Júlia também colocou, a cidade de Florença na Itália. Beleza. Aí ele faz a seguinte pergunta. Por que esta imagem, a imagem de uma cidade, pode fazer parte deste módulo? Considerando o que estudamos, como você associa ao renascimento cultural? Então, aí são algumas perguntas, né? Por que essa imagem pode fazer parte desse módulo? Qual que é o nome desse módulo? Qual que é o título desse módulo? Vamos lá. O título do módulo é o seguinte: Europa já não é a mesma.
humanismo e renascimento cultural. Humanismo e renascimento cultural. Então ele pergunta, por que a foto... Primeiro, a imagem pode fazer parte desse módulo? Sim ou não? Para começar. Opa, já responderam aqui no bate-papo. Pode ou não pode? Sim, beleza, agora todo mundo concorda. Sim, faz parte. Por quê? Porque a cidade é sinônimo de renascimento cultural. Isso eu expliquei para vocês 2 vezes até, na aula passada e na aula retrasada. Por que cidade ela tem esse símbolo? Por causa do comércio. Por causa do comércio. Sim, o comércio é fundamental, porque o comércio traz novas ideias. Mas não só pelo comércio, tem um outro fator também. Mas o seu fator é importante, você falou, Henrique. O comércio é que você tem uma circulação de ideias. Perfeito. Mas tem um outro fator também. Por causa dos pensamentos diferentes das pessoas. Mas por que era possível ter esse pensamento? Por que era na cidade e não no meio rural, por exemplo, e não no campo? Por que era no meio urbano? Por que na cidade? Essa é a questão. Por que na cidade tem mais liberdade de ter essa circulação de ideias, de novas ideias, do que no campo? Por causa dos livros? Júlia, mais ou menos. Tem que desenvolver a ideia. Porque havia mais circulação de pessoas, mais ideias diferentes, porque você não tinha controle da igreja. Né? Você não tinha controle da igreja. E é verdade, Olivia, o que você colocou aqui está relacionado ao que o Henrique falou. O Henrique falou por causa das rotas comerciais, que chegam novas ideias e chegam novas pessoas. Mas tem um fator que também é importante além desse, que é o fato de que as cidades, elas não estão sob controle mais. Eita, calma, Giovanni, ainda não, faltam 1 minuto e 40. As cidades, elas não estão ainda nas mãos da igreja mais ou do senhor feudal. As cidades, elas conseguiram a sua liberdade. Lembra que a gente viu a crise da nobreza? Lá na apostila 2, a gente viu a crise da nobreza. Então, muitos nobres que tinham uma cidade em suas terras tiveram que vender aquela terra para os burgueses daquela cidade. Então, aquela cidade ficou livre, aquela cidade ficou independente. Então, fazendo com que a igreja não se intrometesse tanto lá, ficasse mais distante, um pouco mais distante. Então, tá lá. A resposta é grande, então você tira um print, porque agora falta 1 minuto para acabar a aula. Então, você tira um print e depois você pode copiar. A imagem pode fazer parte desse módulo, porque por se tratar de uma grande cidade, o espaço urbano era favorável para a troca e circulação de novas ideias. Aí, de novo, o Henrique falou, o que o Olivia comentou. Os valores humanistas chegaram ao Ocidente... Para começar a interpretar o cotidiano através da ciência e da razão. A cidade é um eixo fundamental para o renascimento cultural. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Tchau, Pro. Te cuidem. Tchau, professor. Tchau. Perfeito. Tchau. Tchau.